Vem, Senhor Jesus, todos. Vem, Senhor. Vem nos salvar. Transforma a nossa vida. Meus caros irmãos e irmãs, iniciamos o tempo do Advento. O ano novo litúrgico, esse ano acompanhado a partir dessa missa pelo Evangelho de Lucas. Advento, vinda, espera, certeza de uma vinda, esperar na confiança e justamente a partir dessa certeza que nasce de um anúncio. Nas culturas antigas, quando se falava em advento, era justamente no sentido de se esperar o rei, uma visita do rei programada. E aí se passavam os arautos anunciando justamente a certeza e a decisão do rei que viria visitar o seu povo naquela localidade. Para nós, na nossa liturgia católica, esse sentido desse anúncio, dessa certeza da vinda, é justamente o anúncio da certeza da vinda de Jesus. Como assim? Ele já não veio? Ele já não nasceu? Já não esteve no nosso meio anunciando o Evangelho com a sua paixão, morte e ressurreição? Na verdade, meus caros irmãos e irmãs, um duplo olhar, na verdade, sobre essa vinda de Jesus. Falamos sim do nascimento de Jesus, aí, tanto é que nós falamos, é o tempo de preparação para celebrarmos o Natal. Então falamos sim dessa vinda de Jesus, refletir, né, o nascimento de Jesus como a concretização de todas as promessas feitas por Deus, através do nascimento, através da encarnação do Verbo. Jesus se fazendo pessoa humana, semelhante a cada um de nós, menos no pecado, nos anuncia e nos conduz para a vida eterna. O Verbo de Deus que se encarnou para habitar no nosso meio. Mas é falar também, refletir um sentido de uma vinda definitiva de Jesus. Uma vinda de Jesus para estabelecer de forma definitiva o seu reinado. É dentro dessas duas dimensões, meus caros irmãos e irmãs, da preparação para refletirmos o sentido do nascimento de Jesus e essa dimensão da certeza de uma vinda para estabelecer o seu reino definitivo, a vida eterna, o tempo de Deus, é que nós nos preparamos e somos chamados a nos preparar nesse tempo de espera, o tempo do advento. A palavra que define bem a expectativa nossa diante do advento é a palavra esperança. Esperança no sentido de esperar. Como Maria esperou o nascimento de seu filho, como cada uma mãe acompanhada pelo pai acompanha, às vezes, com toda uma expectativa, o nascimento do filho que virá. Ou seja, uma esperança na certeza de uma grande bênção de Deus que se instala na nossa vida. Mas mais do que essa esperança, a esperança também que o reino de Deus se instale sempre na nossa vida. Não no futuro, não na vida eterna, mas no momento presente de nossas vidas. Então, as leituras desse ano de Lucas que começamos, eles dão bem essa motivação dessa esperança. Traz aí a primeira leitura do profeta Jeremias. É muito interessante, meus caros irmãos e irmãs, a gente refletir a vida de Jeremias, para a gente entender um pouco o sentido dos seus ensinamentos presentes na profecia de Jeremias, no livro, mas também, meus caros irmãos e irmãs, para percebermos a profundidade da mensagem que ele nos dá hoje. Jeremias viveu um período muito difícil de Israel.
As coisas estavam, digamos assim, vamos usar uma expressão, saindo do trilho. Israel, que no passado já havia sido um grande país, mas naquele momento era um país fragilizado, havia se dividido, a parte do norte havia sido derrotada e desaparecido, e o rei havia adotado uma política de confronto com Nabucodonosor, que era o imperador de um império poderoso, o Império da Babilônia. E nessa situação de confronto, o rei, o imperador, se sentindo desafiado, decidiu sitiar Israel. Antes disso, o profeta já falava, ele o que a gente chamaria assim, o chato, né? Porque a todo momento ele lembrava, olha, as coisas não estão bem. Muito pelo contrário, olha, nós estamos indo para um caminho perigoso, precisamos mudar, olha, isso não está certo, isso não vai dar certo, não, enfim, esse foi o alerta o tempo todo do profeta Jeremias, né? O que aconteceu? Nabucodonosor perdeu a paciência, tomou a decisão de invadir, até destruir, e sitiou, cercou, destruiu, né, o país, chegou até Jerusalém, sitiou a cidade de Jerusalém. O que o povo foi falar? Né? O que o rei falou assim, nossa, mas por que está acontecendo tudo isso? As pessoas falaram assim, quem que é o culpado? O Jeremias. Ele não para de falar isso? É ele que é o culpado. Olha que interessante, né? Aí o rei manda prender o Jeremias. Aí o Jeremias preso, que estava preso no palácio, é nesse contexto que ele faz esse trecho de hoje. Belíssimo! Que ele fala justamente de uma certeza de um Deus que vem, um descendente de Davi, para estabelecer um tempo de paz e de justiça, para estabelecer o tempo de Deus. Olha que belíssimo, olha que belíssimo. É lógico que não foi na época de Jeremias que isso aconteceu, né? Precisou-se passar aí mais de 500 anos até o nascimento de Jesus, mas dentro do povo de Israel a certeza que o que pode mudar a nossa vida é o Messias. O que vai nos salvar é o descendente de Davi. Olha que interessante para refletirmos sobre a esperança na nossa vida. O trecho do Evangelho de hoje, nas últimas 2 semanas, né, eu explicava um pouquinho o livro de Daniel, o livro do Apocalipse e até alguns trechos do Evangelho, e eu explicava assim, olha, isso aí é um gênero literário, uma maneira de escrever, que é chamado literatura apocalíptica, falando em símbolos para mostrar uma desordem, uma necessidade de uma nova ordem, de uma nova situação. Esse trecho de hoje também, do Evangelho de Lucas, se encaixa exatamente nessa definição. Fala das forças da natureza. Interessante se a gente pegar no comecinho da Bíblia, o livro de Gênesis, ao fazer o relato da criação, diz justamente isso, que o mundo era o caos, a desordem. E Deus, Criador, criando, colocou o mundo em ordem. Aí narra lá, separou o dia da noite, a água do mar, fala justamente de um novo começo, um começo que surgiria com a criação do homem e da mulher, fazer ser a imagem e semelhança de Deus. Para falar da vinda de Jesus, o Evangelho usa o mesmo artifício. Fala de sinais vindo dos céus, da lua, nas estrelas. As nações ficarão angustiadas com o barulho do mar e das ondas. Olha que interessante, para falar justamente de uma situação do mundo que ele define assim, que as forças serão abaladas. Meus caros irmãos e irmãs, na nossa vida, na nossa esperança, em todas as nossas expectativas, aprendermos a colocar Deus em primeiro lugar. Aprendemos a ter em Cristo Jesus, nosso Salvador. Aprendemos, meus caros irmãos e irmãs, a reconhecer
o tempo de Deus. Aprendemos a reconhecer a realização do reino de Deus. Eu dizia no começo dessa reflexão e aprofundo, é justamente isso. Crer na vida eterna. Sim, é verdade. A grande expectativa é justamente se construir na certeza de que nós caminhamos para a vida eterna. Cristo Jesus nos salvou, nos redimiu. E é por isso, meus caros irmãos e irmãs, na certeza da vida eterna e de caminharmos para ela, tendo justamente isso como grande valor a ser buscado, ser salvo pela redenção de Jesus Cristo. Mas tem uma dimensão maior que não é lá na frente, é agora, é o tempo presente, esse reino definitivo de Deus. Nós somos chamados a buscar agora, no momento presente de nossas vidas, na certeza de Cristo que virá, mas de um Cristo que já veio, já está presente no meio de nós, nos mostra concretamente o caminho da salvação. A carta de São Paulo, aqui na segunda leitura, aos Tessalonicenses, fala justamente isso, olha, que ele confirme, que o próprio Deus confirme nos nossos corações, uma santidade sem defeito. O Senhor aumente e transborde sempre mais o amor entre vós, a exemplo do amor que temos. Que a santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, para a vinda definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Possamos então, Paulo nos exorta, a fazer progressos cada vez maiores, buscando conhecer os ensinamentos, as instruções de Deus, para que nós possamos justamente colocar essas instruções de Deus no dia a dia da prática de nossa vida. Para isso, no Evangelho, Jesus diz assim para nós: precisamos estar vigilantes, atentos, para que nós possamos, meus caros irmãos e irmãs, percebermos todas as armadilhas, todas as situações, meus caros irmãos e irmãs, que podem nos afastar de Deus. Ele diz assim, especificamente: tomai cuidado, para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Precisamos ficar atentos, vigilantes. Meus caros irmãos e irmãs, são muitas as situações que pode nos colocarmos distante do ideal dos valores do reino. Ele fala da necessidade dessa vigilância, dessa atenção e da oração. Precisamos rezarmos sempre, para percebermos, meus caros irmãos e irmãs, essa dimensão desse reino de Deus, que nós somos chamados a viver no momento presente de nossas vidas. Eu dizia e pedia para nós refletirmos no começo: vem Senhor Jesus, vem nos salvar, transforma a nossa vida, para que Deus possa transformar a nossa vida. Nós precisamos aprender a deixar. Os valores do reino de Cristo Jesus é o amor, é o perdão, a misericórdia, a paz, a partilha. Os valores do mundo que nos distanciam de Jesus é a discórdia, é o ódio, a avareza, deixar-se perder pela gula, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, que tira o foco da nossa busca e da esperança em Cristo Jesus. Possamos esperar então o Natal,
possamos ter o nosso coração aberto e possa existir em nós um firme propósito, que Deus possa e nós deixemos Ele transformar a nossa vida. Nós continuamos a missa no folheto, rezando juntos. Creio em Deus, Pai todo-poderoso.